Existe vida após a morte? O que a Bíblia ensina sobre esse assunto? Para entendermos esse assunto, é primordial compreendermos que morte é o oposto de vida. E que o homem, quando foi criado por Deus do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, o homem passou a existir, o homem passou a ser alma vivente e não passou a ter uma alma como se crê popularmente. A Bíblia nos ensina que a morte só existe por causa do pecado. Em Romanos 5,12 diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. Então, se a morte só existe por causa do pecado, isso significa que se Adão e Eva não tivessem pecado lá no Éden, a morte jamais existiria e a vida jamais seria interrompida pela morte. É por isso que, biblicamente, a morte é a interrupção da vida. Se na vida o homem existe, na morte ele deixa de existir literalmente. Agora, se na morte o homem deixa de existir literalmente, como e quando existirá vida após a morte? A resposta para essa pergunta iremos encontrar em João capítulo 5, verso 28 e 29, quando o próprio Jesus disse que todos aqueles que se encontram nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E é por isso que a existência de vida após a morte só é possível mediante a ressurreição, que é a vitória sobre a morte, como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 55 a 57. E todas essas ressurreições dependem da ressurreição de Cristo, que triunfou, vencendo a morte e o pecado. E é por isso também que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 17 e 18, diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos em nossos pecados. E mais, aqueles que dormiram em Cristo pereceram. Em outras palavras, sem a ressurreição, os que morreram em Cristo jamais poderão voltar à existência. Mas o Mestre Jesus disse em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E para concluir, Paulo em 1 Tessalonicenses 4,16 diz que segundo a palavra de ordem do Senhor, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É por isso que a doutrina da ressurreição é uma mensagem de conforto e de consolo para todos aqueles que permanecem em Cristo Jesus. E é por isso que vida após a morte, biblicamente, só existe mediante a ressurreição. Que Deus te abençoe.